independente de ser o representante da classe, você tem que dar a cara a tapa. Exatamente. Tem que ser o primeiro da fila. Tem que ser o primeiro da fila. E é o seguinte, você não pode ficar pensando, o outro não vai me acompanhar, o outro não fez nada. Faça você. Tome a liberdade de tomar as medidas que é melhor para todo mundo. Porque hoje a gente vive num mundo tão egoísta que as pessoas sabem falar só apenas, fulano não fez, Beltrano não fez, Ciclano não fez. E o que você fez? É muito fácil você ser o maior rebelde de Facebook. Você vai lá, fala um monte de coisa no Facebook. Bacana. O Facebook vai resolver o que para você? O Facebook é uma arma de divulgação. Mas o Facebook não vai resolver nada. O que vai resolver é sua luta, é você. É buscar a melhoria você. E não ficar esperando que de repente 2, 3 vai curtir o seu Facebook e de repente esse pessoal vai fazer alguma coisa. Quem tem que tomar medida é você. Quem fica reclamando, Romeu, a vida passa. Quem faz a vida passar. E aí tem uma diferença muito grande. Claro, você é concursado? Sou concursado. Todos da sua diretoria também são concursados? Todos, e isso é muito importante também, Romeu, todos são concursados e todos estão filiados ao sindicato há mais de um ano. Não é ninguém que chegou ontem, que se aproveitou de repente desse estatuto, que precisa ser alterado, de falar assim, falta 3 meses para a eleição, eu vou lá me sindicalizar para mim concorrer. Todo mundo que está na minha chapa está aí junto. Mesmo não sendo a favor de tudo que acontece hoje no sindicato, mesmo sabendo que precisa de mudanças, mas sempre se manteve na classe. Não é, porque assim, a minha mãe também é servidora, meu padrasto é servidor, então quer dizer, a minha família serve a Três Lagoas, meu padrasto e minha mãe já são servidores há mais de 17 anos. Então são pessoas que já estão acostumadas a servir. E eu acompanhei algumas eleições anteriores e infelizmente o que acontece? Infelizmente parte do grupo, inclusive que está hoje na eleição e não é da minha chapa, é o seguinte, eu vou para a eleição, aí eu vou lá, me filio, beleza, faltando 3 meses para a eleição. Perdi a eleição, eu vou lá e peço minha desfiliação. Como você quer representar uma classe se você não é capaz de ficar ali? Porque se está certo ou está errado, você tem que estar junto. Eu posso não concordar com o que está acontecendo hoje, como você também deve não concordar, o que está acontecendo na questão do governo federal. Essa balbúrdia que está. Mas a gente não pode fingir que o problema não é nosso, porque o problema vai rebater em mim, vai rebater em você. Todo mundo, né? Todo mundo vai sofrer o impacto disso. Então é o seguinte, se você escolheu ser servidor, você está junto na luta. E isso não vai mudar. Pode ser eu, pode ser o outro. Isso não vai mudar. E eu, se for eleito, com certeza vou trabalhar para melhorar o servidor. Só que se, Deus me livre, não quero nem pensar nisso, se acaso a minha chapa não for eleita, o que eu acho muito pouco provável, eu vou continuar na luta. Eu não vou parar. Eu apenas sei que como representante eu vou poder melhorar mais. Mas se eu também não for representante, eu vou cobrar da mesma forma que eu cobro hoje. Eu vou agir da mesma forma que eu ajo hoje. Não vai mudar isso. Me diz uma coisa, você vai ter na sua concepção, você tem que estar preparado, porque eu acho que você já deve ter pensado nisso. Nós temos ali um problema que eu acho seríssimo. Muitas pessoas hoje têm ali, eu conheço pessoas até com 20 anos de prefeitura, mas infelizmente pelo tempo e a coisa vem andando, eles não são concursados. E eu estou vendo ultimamente um movimento, um pedido intenso do Ministério Público Estadual, para que permaneçam na prefeitura somente aqueles que são concursados. Você vendo a situação, o que você acha, o que você faria, ou a lei manda e ela vai ser maior? Porque queira ou não queira, é um risco que dentro de quem assumir agora, ele vai ter que enfrentar essa situação. Já aconteceu demissões, e pode acontecer mais ainda, pelo que nós estamos vendo, parece que caminha para isso. Você, como sindicalista, o que você acha que poderia ser feito até para proteger essas pessoas? Sabe, Romeu, eu tenho minha formação, eu sou formado também na área do direito, então assim, a lei é o limite.
Só que nem sempre a lei vai dar o resultado correto. E, infelizmente, às vezes a gente é obrigado a cumprir algumas coisas que a lei dispõe. Só que, ao mesmo tempo, existem pessoas que são capacitadas, que de repente conseguem enxergar que a lei, a aplicação dela, o resultado prático dela vai ser desastroso. O que acontece? A gente tem que ter a lei como o limite, mas também a gente tem que saber o impacto que aquilo pode criar. Hoje, são muitas pessoas que dependem do seu trabalho. Então, o que acontece? A gente tem que observar, e cada caso é um caso, qual vai ser o resultado prático na vida dessa pessoa. E outra coisa, será que tem servidor para substituir aquele que sair? Será que, ou as pessoas falam muito de cabide de emprego, ou será que é um cabide de emprego? Eu vejo, eu sei, eu conheço muita gente como essa condição. Inclusive hoje estava conversando com uma pessoa que é exatamente esse caso que você está me falando. E ela estava me questionando exatamente isso, coincidência ou não, é uma feliz e uma infeliz coincidência. Eu falei para ele, a lei define que servidor efetivo é aquele que está estabelecido desde 1989, antes da promulgação da Constituição, que aí acabou por conta da situação que existia no país e acabou ficando efetivo, né? Depois disso, a lei define que o acesso é apenas por concurso público. Mas é justo isso? É justo, de repente, com essas pessoas que se doaram tanto tempo para nós, para a nossa cidade, que agora, nesse momento, por questão política, por conveniência, por arranjo ou por qualquer outra coisa, ela seja excluída dos quadros da prefeitura? Isso a gente precisa verificar com muito cuidado. A gente precisa analisar cada caso, ver a condição de cada uma dessas pessoas, porque às vezes a demissão é a destruição de uma vida. Não, ali tem muitos casos que vai ser. E aí, pessoas com 60 anos, com 50 e tantos anos. E aí a gente vai ter que cuidar desses casos com um zelo extremo. Por quê? Porque eles são servidores. Eles têm um valor descontado da contribuição? Quem deseja? Não, sindicato? Qualquer servidor pode participar do sindicato, seja o efetivo, aquele que entrou por acesso em concurso público, ou que estava na prefeitura antes de 1988, ou aquele que também entrou, é contratado, está em cargo em comissão, ele pode participar do sindicato. Aquela parcela da Previdência ele também paga ou não? Não, então, aí que muda a situação. Ele vai para o fundo geral, ele vai pela administração através do INSS, diferente de quem está no regime próprio. Por quê? No estabelecimento da lei que estabeleceu o regime próprio, está lá definido que só o servidor efetivo que vai participar desse fundo. E isso já é um desgaste para ele, porque a gente sabe da dificuldade e da diferença que existe na margem de cálculo do INSS para quem faz parte desse quadro efetivo que está nesse sistema especial de aposentadoria. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tem que avaliar bem esses casos e ver o resultado prático disso. De repente é uma coisa de sensibilizar o governante, né? Porque por mais que a lei exija, de repente a pessoa falta 1, 2, 3, 4 anos para se aposentar, e por que não? Será que o trabalho dessa pessoa é ruim? Será que tem gente suficiente para substituir ele? Esse tempo dele serve para cálculo de aposentadoria pelo Sim, não, a contribuição é normal. Menos mal, né? Menos mal. Mesmo ele não sendo CLT. Mesmo ele não sendo CLT, a contribuição dele equivale para o tempo, contabiliza para a aposentadoria dele. Então ele pode se aposentar pelo INSS? Pode Só. Sim, pode. E não os benefícios da Previdência atual do município? Na verdade a gente tem que tomar um certo cuidado, porque como o regime foi estabelecido agora, há pouco tempo, tecnicamente, o período para usufruir e gozar de todos os benefícios é um tempo de contribuição razoável. Salvo engano, vai ser maior de 10 anos o tempo de contribuição para que a pessoa consiga atingir os níveis necessários para você aposentar com 100% do seu vencimento. Por quê? Querendo ou não querendo, parte do cálculo, da fórmula de cálculo disso, é feito com base naquilo que ele contribui para o INSS. E aí o INSS vai fazer um contra-repasse para a instituição que hoje faz a manutenção da aposentadoria dos servidores. Então, quem contribuiu também muito tempo através do INSS, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para eles continua a média dos 80 maiores salários.
E a gente não sabe qual a relação anterior de trabalho que essas pessoas têm. No nosso regime, não. Aí é um pouco diferente o formato de cálculo. É um pouquinho diferente. Agora, para a gente fechar esse nosso bate-papo, Cláudio, eu queria te fazer uma pergunta. O nosso tempo, já falamos 45 minutos aqui. Quando o papo é bom, a coisa flui. Ô, Cláudio, você sendo eleito, como é que você vai conduzir esse problema que é do conhecimento público, que todo mundo sabe, da questão do sindicato com esse problema seríssimo que aconteceu na época dos cartões? Você já analisou, você vê caminhos para uma solução mais rápida, ou você acha que agora só na justiça é que se chega a um denominador comum nisso? Que eu saiba, existem 2 procedimentos abertos, um através da Polícia Civil, que está fazendo a apuração do caso. Não sei ainda se virou objeto de crime, se tem uma ação criminal correndo. E eu sei também que a própria promotoria também está se cuidando de fazer, e parece que tem um inquérito aberto, né? Como eu disse no início, eu tenho a intenção e vou criar um site da transparência em relação ao sindicato. A gente vai ter que fazer uma auditoria dessa situação e verificar toda a questão de conta, verificar se o sindicato teve ou tem alguma situação, porque assim, eu não vou fazer nada errado na minha vida. Se for para fazer o certo, eu vou fazer o certo. Eu não vou mentir para as pessoas. Se tiver que fazer, eu vou fazer. É igual a história de tomar o remédio. Mesmo que for ruim, a gente vai ter que amargar as doses. E aí a gente tem uma outra história. Tudo é veneno, nada é veneno. Depende da dose. Então a gente vai tomar a cautela necessária. O que eu quero é o quê? A transparência no sindicato. Do jeito que eu pegar ele, eu quero mostrar ele para todo mundo. Saber, está assim. Até porque as pessoas possam depois mensurar o que eu fiz e qual o resultado prático do meu trabalho. Senão, se eu não fizer isso, o meu trabalho também fica prejudicado. E aí, assim, verificar todas as situações, todos os envolvidos, quem tiver a responsabilidade, eu acho que tem que ser punido, aquele que não tiver a responsabilidade tem que ser isentado, e assim, a gente vai tomar as medidas para que tudo seja o mais correto possível, o mais transparente possível. Do mais é o quê? Começar um trabalho sério para o servidor, já agendar uma assembleia com os servidores para começar a discutir a questão do acordo coletivo desse ano, que é muito importante, que a gente sabe que o Brasil está enfrentando uma situação econômica muito complicada. Agora imagina para o servidor que está ganhando, de repente, menos do que ele deseja e principalmente menos do que ele merece. Certo. Então já buscar essa melhoria de cara, né? Cuidar dessa questão do pagamento do cartão alimentação, que você já comentou, como é que vai ficar o formato final disso, e servir ao servidor. Cobrar a prefeitura para que o servidor tenha espaço, cobrar a prefeitura para que o servidor tenha voz, cobrar a prefeitura para que o servidor possa usufruir tudo aquilo que ela dispõe, porque senão é muito antagônico. É a mesma história do chinês que produz o iPhone lá na China, ou ele só vê a hora que ele está produzindo, nunca mais ele vai pegar na mão para usar. A gente não pode tratar dessa forma. Tudo aquilo que o servidor faz vai ter que ter retorno para ele. E é isso que a gente espera e é isso que a gente vai fazer. Bom, vamos fechar aqui com uma informação geral e interessante. Começa que horas, aonde começa que horas e fecha que horas o horário de votação? A eleição vai acontecer na próxima sexta-feira, na sede do sindicato. Atualmente está na Rua Paranaíba, 933, no centro da cidade. O horário vai ser das 8 às 18. E aí, a única coisa que eu espero é que todo mundo vá lá e vamos votar a chapa 2, que aí a coisa vai mudar. Vamos inovar de verdade agora. Das 8 às 18, sem interrupção. Sem interrupção. Tá, ok. Qualquer hora que o cara for, nessas 8 às 18. Qualquer hora. Inclusive, eu gostaria já de antemão solicitar que vocês acompanhassem essa votação, que vocês estivessem lá para a apuração, para que vocês pudessem já divulgar o resultado já, e se Deus quiser a gente está aqui, e aí eu já estou me intrometendo, segunda-feira falar como presidente com você. A apuração vai ser no mesmo dia? Vai ser no mesmo dia. Fechou, começa a apuração. Fechou, começa a apuração. Quantos aptos a votar? Aproximadamente 550 pessoas aptas a votar hoje. Tá ok então. Bom, vamos aguardar o resultado, tá certo? Vamos esperar o bom resultado. Obrigado.